Bem-vindo ao nosso canal YouTube. E falando nisso de hoje, a pergunta de Lian Quinto. Pode falar sobre anorexia e transtornos alimentares? Há alguma relação com a obesidade? Como podemos falar sobre a questão do peso? Tanto no extremo da obesidade quanto no outro, a anorexia. Sem agravar o quadro patológico dos dois ou mesmo sem gerar culpa nos sujeitos. Correto, uma pergunta muito contemporânea, são quadros epidêmicos, né? Tanto a anorexia quanto o par da anorexia, que é a bulimia. Aquelas pessoas que comem muito, que passam por um episódio de binge, né? De aflição, de craving, de comer aquilo que está na frente, de comer a comida fria, de comer a comida em grandes quantidades e depois vomitar. Então vai ao banheiro e purga e coloca para fora aquilo. Então tanto essa dupla bulimia, anorexia, quanto aquilo que seria o seu oposto, que é a obesidade. Penso que do ponto de vista do funcionamento psíquico, essa não é uma oposição muito pertinente, né? Por quê? Porque a anorexia é um quadro com uma etiologia relativamente conhecida, né? É mais difícil alterar os sintomas, é um quadro muito pregnante, né? É um quadro que precisa de muito tratamento e de muito tempo, que envolve recaídas, que envolve momentos de reaparição, né? Mas que em tese a gente tem um conjunto de condições que mais ou menos de forma regular a gente vai encontrar aqui na bulimia e na anorexia. Não é tanto o mesmo caso na obesidade, né? Há formas de ingestão alimentar, há formas de manter-se fora do peso, de estar obeso, que dependem de processos ansiógenos, de identificações, de formas de vida, de cultura, de uma série de elementos assim determinantes que não permitem a gente isolar algo assim muito típico, né? Quer dizer, o obeso, o que acontece? Não sei, realmente precisa. Isso vale para todos os quadros, mas para todos os sintomas, cada sintoma vale na sua singularidade, né? Mas a anorexia ela tem alguns elementos mais ou menos constantes, né? Entre eles, uma apresentação clínica ou transferencial em que o sujeito não se apresenta tendo uma queixa, não se apresenta tendo um problema, né? Não se apresenta dizendo assim, olha, eu preciso muito me livrar disso, eu quero que isso pare. Ao contrário, né, dos obesos, que frequentemente estão dizendo que querem se livrar daquilo e não conseguem, etc, né? Essa atitude, ela tem que ver com uma certa posição da demanda, né? Então, a demanda do outro, né? Coma, ganhe peso, aumente de peso, é sentida como uma espécie assim de imperativo invasivo, né? Um imperativo que está dominando, que está controlando o anoréxico. E contra isso, né? Isso às vezes é perfilado pela cultura, às vezes é perfilado pelos pais, às vezes os médicos entram nessa posição, os amigos também, todos aqueles que identificam, né, a sua demanda, o seu pedido amoroso com coma, com a ordem de coma. Contra isso, então, o anoréxico vai tentar escavar uma falta no outro, vai tentar abrir um vazio no outro, vai tentar defletir essa demanda. Em função desse ponto que começa, então, o processo de exclusão da sexualidade, exclusão do interesse de fato pulsional pelo outro e uma deriva para o encantamento, para a fixação na imagem de si, né? Tanto que a gente pergunta para muitos anoréxicos, mas por que é tão importante ficar magro? Não é porque vai ter então um namorado, uma namorada, não é porque isso vai facultar que aconteça X, Y, Z, é uma espécie de exigência interna que se autoalimenta, que se autogere. Né? É exigência chamada então de narcisismo e que levam aos transtornos da percepção de si, né? A pessoa olha para o espelho e ela se vê gorda, né? Não adianta mais, né? Olha a função terceira e simbólica do outro, não adianta mais o outro dizer come, você não está bem, você precisa melhorar o seu peso, porque a fascinação do sujeito é com essa identificação que ele produz e mantém com o seu outro imaginário, com ele mesmo, com o seu espelho ou com aquelas ou aqueles que formam parte do grupo, né, das anorexias, das Mias e das Anas, né, como a gente vai encontrar na internet. E esse é um discurso
discurso, faça uma pesquisa aí, que assume áreas assim de grupo. Não deixe que os outros te convençam que você precisa engordar, faça como eu, faça como as santas jejuadoras. Tem uma antiga tradição, né, das místicas de encontrar uma satisfação, né, e um prazer gozoso com a fome. A anorexica a anorexia não é uma experiência da perda do apetite, mas de algo que a pessoa faz com a fome que não a larga, a fome que não a deixa, a fome que é o principal assunto, as calorias que se discute dia e noite, os ganhos e perdas de peso, é uma luta moral. Se a gente acompanha o discurso mais comum, né, das anorexias. É uma luta moral, como foi uma luta moral o jejuar cristão, o jejuar das místicas, o jejuar das santas, né? Essa função de exagerar, né, num outro sentido, o imperativo moral de beleza, de cuidado de si, de ter uma imagem que identifica o magro com o bom, o magro com o belo. É como se a anorexia fosse uma espécie de greve involuntária, de greve que no começo diz assim, não vou aceitar o que você me impõe, mas eu vou fazer essa não aceitação de uma forma muito diferente, por um exagero da lei, por um exagero da regra. A regra é ser magra, então eu vou ser muito magra. A lei é não se deixar levar pelos prazeres, então eu vou abdicar completamente dos prazeres alimentares. A bulimia é uma espécie de zona de passagem, de placa giratória em relação à anorexia, porque ela está mais ligada ao problema da estar com o outro e ser abandonado pelo outro, estar junto e estar separado, estar presente e estar ausente, estar com e estar sem, né? Então a ingestão súbita e a expelir ou vomitar o conteúdo alimentar tem que ver com um outro modo de dizer não, né? Tem que ver com assumo e aceito, mas só que não. Eu mostro uma coisa, mas eu sou outra. Você me aceita assim, mas eu estou lá. Eu disfarço aquilo onde, naquela zona secreta do banheiro, na minha outra versão de mim mesmo, onde eu consigo então ter a experiência de satisfação, mas ao mesmo tempo negá-la subsequentemente. Em relação à obesidade, a gente poderia dizer assim, o complementar é pelo menos bífido, né? Você tem o obeso que no fundo está às voltas com uma demanda, né, de não conseguir deter, prolongar, adiar a realização da sua demanda. Então, já que o outro me diz come, eu tenho que obedecer e tenho que comer, e quando eu estou comendo, então complementar da bulimia com o outro. É assim que muitas vezes o alimento é o principal companheiro do obeso, né? É o seu amigo, é o seu parceiro de prazeres, aquele que substitui satisfações de natureza sexual, de natureza intersubjetiva. Então, esses três quadros, eles têm uma afinidade com a experiência corporal e com a possibilidade de produzir cortes em relação ao objeto e em relação ao outro. Sobre a anorexia, eu recomendo a tese de Jaqueline Pinto Cardoso, Epidemia Anoréxica, uma tese excelente que está disponível na internet e que se chama Anorexia e Identificação, um modelo epidemiológico em psicanálise. É uma tese de mestrado pelo Instituto de Psicologia da USP, Departamento de Psicologia Clínica, está disponível na internet, basta dar um Google, Jaqueline Pinto Cardoso. E para continuar a conversa e engordar mais e mais, ou emagrecer mais e mais na sua relação com o saber, clique aqui em Aqueronta Movebo e se inscreva no canal desse YouTube.